Bom, já tivemos aí os nossos 5 minutos. A gente já pode começar. Acredito que o pessoal aí depois vai entrando. Antes de mais nada, gostaríamos de dar boa tarde. Agradecer a todos aí que dedicaram um tempinho dessa sexta-feira para estar conosco aqui na live. Meu nome é Felipe, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu, junto com o nosso colega Danilo, que é o nosso especialista em drawback aí, nós vamos ser os responsáveis por conduzir esse evento, tá? Essa live ela foi pensada em um roteiro bem simples, né? O Danilo ele preparou uma apresentação a todos vocês, que a gente vai estar vendo em seguida aí, nós vamos estar assistindo. Após essa apresentação, nós vamos abrir um espaço para perguntas aí sobre dúvidas que possam surgir durante a apresentação. Sintam-se livres para fazer a pergunta pelo chat, eu mesmo posso ler para o Danilo para ele responder o seu questionamento. Lembrando que essa live aqui ela vai ser gravada, né? Então ela pode ser reassistida no YouTube depois. E acredito que seja isso. Eu vou passar a palavra agora para o Danilo. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer também poder compartilhar um pouco do conhecimento de drawback, né? Regime bastante interessante que eu tenho certeza que tem muito a acrescentar para as empresas, né? E também esse pouco de conhecimento que temos que podemos compartilhar aí com vocês. A ideia hoje é tratar do drawback intermediário, né? Tratar ali de alguns aspectos que nós temos tanto para poder implementar quanto para poder gerenciar o drawback, o regime de drawback neste tipo que posso dizer que é um dos tipos mais complexos ou mais controversos aí no mercado, né? A ideia é entrar em algumas problemáticas, entrar em alguns detalhes para poder desmistificar ou até mesmo trazer uma simplicidade maior para o entendimento desse tipo de drawback. Então, como mesmo o Felipe disse, eu vou passar aqui pelos temas. Ao término da apresentação, vocês podem naturalmente fazer a pergunta ali, eu fico à disposição para esclarecer. Eu vou seguir com o conteúdo completo, justamente pela linha de raciocínio que tenho aqui na explicação, porém ficarei à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Eu estou com a câmera aberta, pessoal, eu vou fechar rapidamente só para não prejudicar a apresentação, tudo bem? Bom, acredito que todos já estejam me ouvindo, né? Então, estão todos com a imagem em tela também da apresentação, né, Felipe? Felipe? Oi. Sim, Desculpa. acredito que sim. Legal. Então, tá bom. Sim, Então, sim. legal. Eu vou começar então, pessoal, tratando primeiro a respeito da abrangência do regime de drawback do tipo intermediário. Por que eu falo tipo e eu vou falar modalidades? Porque, na realidade, nós temos ali as duas modalidades principais, que eu vou entrar no mérito, porém, o drawback intermediário, ele é um tipo que trabalha nessas modalidades, ok? Então, iniciarei aqui, então, trazendo para vocês a abrangência do drawback intermediário. Ele é previsto para a modalidade suspensão e para a modalidade isenção, ok? Então, é importante ter essa compreensão, porque eu vou fazer a comparação das operações com o tipo de drawback intermediário, eu vou entrar no mérito de tratar a linha do tempo, então, quando eu falar dos tipos, tem que prestar atenção em cada modalidade para que fique ali a conexão da linha do tempo e como que o drawback intermediário é empregado, tudo bem? Bom, o drawback intermediário, ele é previsto que para aquisição de insumos, seja importado ou comprado no mercado local, insumos esses que são empregados em produtos intermediários. Por que eu chamo de produto intermediário? Porque não é este o produto que será exportado, na realidade ele é o produto que será vendido localmente para uma empresa que eu chamo de parceiro, certo? Essa empresa parceira é quem vai empregar esse produto intermediário na industrialização de um outro produto que precisará ser destinado para a exportação. Então, note que eu estou falando de duas indústrias, é importante gravar isso, porque são duas indústrias, dois processos produtivos, e o drawback, na sua raiz, ele exige que tenha industrialização. Este tipo de drawback intermediário, nós estamos falando de industrialização em duas pontas. Eu vou explicar isso mais à frente, mas é importante vocês se atentarem a esse aspecto, ok? Então, até trato aqui no terceiro ponto que note que o drawback no tipo intermediário vai passar pela comprovação em duas etapas, ok? Então, se atenham a esses detalhes, pessoal. Bom, eu vou entrar nos aspectos do drawback, ok? Eu vou entrar no drawback intermediário tratando na modalidade suspensão, vou passar ali pela modalidade isenção, ok? Vou fazer a diferenciação dos times, né? E dali a pouco eu vou falar dos ganhos que ambas modalidades, quando trata do drawback intermediário, por exemplo,
a empresa pode ter, ok? Então, um ponto que eu já trago logo importante, né, que antes de até iniciar ali a diferenciação dos tipos, né, dos tipos de condições que nós temos para o drawback intermediário, é fundamental que a empresa que pretende trabalhar com drawback intermediário, que ela consiga mapear, ou melhor, que ela faça um projeto mapeando como que realmente funciona essa operação, ou como pode funcionar essa operação na prática, interagindo ali ocorrendo a interação entre as duas empresas, porque nós estamos falando de duas indústrias distintas, que possuem os seus processos produtivos distintos e que, de certa forma, precisa ali ser desenvolvido um projeto que seja mapeado como que pode ocorrer da melhor forma possível a interação entre essas duas empresas para poder mitigar riscos no projeto e trazer naturalmente ali a possibilidade de sucesso com a concessão do drawback neste tipo, ok? No tipo intermediário. Então, eu vou começar aqui falando sobre drawback e suspensão. Bom, para aqueles que são novos, que não dominam ali do regime de drawback, eu vou precisar só fazer uma breve explicação do que é o suspensão, ok? O suspensão, dali a pouco eu também vou ter que falar sobre isenção, mas nesse momento eu estou falando do suspensão, tá? O suspensão, para aqueles que não conhecem o regime de drawback, ele é a modalidade, ok, que vai tratar sempre de coisas que ocorrerão no futuro, ok? O drawback suspensão, ele tem por objetivo, naturalmente, tratar ali, ele tem por objetivo promover exportações, ok? E ele sempre vai tratar de projetos futuros, forecasts de exportação que a empresa tem, quer dizer, as previsões de exportações que a empresa pode ter, ou seja, um projeto de um mercado novo que ela está entrando e ela quer praticar o regime de drawback justamente na hora que ela quer entrar, certo, nesse novo mercado. Então, pensa assim, empresas que querem comprar materiais, insumos para industrialização de produtos que serão futuro destinado à exportação, elas podem trabalhar com a possibilidade do drawback, justamente porque, uma vez que a indústria que quer trabalhar com drawback nessa modalidade, ela tem a condição de pleitear junto ao órgão gestor, que é a SUEXT, né, um ato concessório, uma concessão, que vai permitir com que essa empresa consiga realizar as compras, imediatamente as compras, né, com a suspensão dos tributos, ok? Então, feito essa introdução, o que eu vou falar aqui agora é o drawback e suspensão no tipo intermediário e como que ocorre o fluxo dele, o que deve ser respeitado para que seja bem empregado o drawback intermediário nesta modalidade, ok? Então, como eu disse, a empresa que pretende praticar o regime de drawback na modalidade de suspensão do tipo intermediário, ela primeiro precisa pleitear junto à SUEXT um ato concessório, ok? Não sei se todos conhecem essa terminologia, mas ela é comum para quem faz a gestão do drawback. O ato concessório nada mais é do que o documento ou a condição que a empresa tem perante o governo, e nesse cenário o governo é SUEXT e Receita Federal, ok? Para poder demonstrar o que a empresa pretende comprar de insumos, por sua vez, o que ela pretende exportar, ou melhor, ou o que ela pretende produzir de produtos. E por que eu fiz essa correção de exportar? Porque, na realidade, neste cenário do intermediário, eu vou esclarecer aqui como que vai acontecer esse fluxo, tá? Então, foco aqui primeiro na primeira fase, tá? Bom, vamos lá. Neste cenário do drawback intermediário suspensão, note que nós estamos falando de uma empresa que ela tem por objetivo, né, praticar o drawback suspensão intermediário porque ela quer importar ou comprar insumos, ok? Imediatamente com a suspensão dos tributos. E neste cenário que eu estou colocando, nós estamos falando de bancos veiculares, ok? Eu estou trazendo aqui, estou ilustrando bancos veiculares. Então, o insumo que essa empresa pretende comprar são tecidos, espumas, e são estes insumos que são objeto do drawback intermediário que poderão ter os seus tributos suspensos, ok? Então, grave isso, né? É aqui que você vai ter a suspensão dos tributos ao amparo do drawback do tipo intermediário na modalidade de suspensão. Então, essa empresa que tem esse processo produtivo e fabrica o banco, o objetivo dela aqui, então, é o seguinte: ela quer comprar ao amparo do drawback para poder se beneficiar da suspensão dos tributos, com o objetivo de produzir o banco, e ela tem como consequência e compromisso realizar a venda para um fabricante exportador que, por sua vez, precisa, e é uma condicional, isso é uma obrigação, né, empregar o produto, né, em
em outro produto, que na realidade é resultante também de uma industrialização. No nosso cenário aqui eu estou falando de um veículo. Então pensa o veículo que consome o banco, certo? Os bancos precisam ser empregados nesse veículo com o objetivo de destinar para a exportação. Note que não é aqui, no ato concessório e nesta operação inicial, que teremos a exportação. Na realidade, a diferenciação desse tipo de drawback ocorre porque você vai ter um fluxo onde vai ter interação entre duas empresas, a venda, a condição da venda é registrada por uma nota fiscal de venda que precisa tratar, ok? Desse ato concessório. Então, a nota fiscal de venda vai dizer que esse banco foi vendido para uma empresa e esse banco ele foi objeto de uma industrialização cujos insumos, a origem dos insumos é de um drawback suspensão intermediário, é este ato do detentor, ok? E por sua vez, essa empresa parceira que fabrica o veículo, ela vai promover a industrialização do veículo e a exportação, e ela precisará registrar no documento de exportação o ato concessório intermediário do seu parceiro. Por isso que eu digo que é uma parceria. E normalmente esse tipo de parceria flui muito bem com empresas de mesmo grupo, né? Com empresas que trabalham ali em um grupo, né, financeiro, de mesmo compartilhamento ali, né? De ganhos, enfim, e que por sua vez essa interação funciona normalmente. Só que, naturalmente, o drawback intermediário ele não foi feito somente para esse tipo, né? Para esse tipo de indústria, né? Que tem grupo, né? Mas sim, ela pode ser feita para qualquer indústria que trabalha atualmente neste cenário. Quer dizer, tem empresas que têm o foco de comprar insumos, produzir e vender localmente o seu produto. Por sua vez, tem as exportadoras que compram localmente também determinados produtos ou componentes que são empregados nos seus produtos. Então, normalmente, neste cenário, que eu acredito que seja um cenário comum para muitas indústrias no país, poderia ser observado esse tipo de parceria, mapeando esse processo e trazendo ali a condição do drawback como um benefício para essa cadeia. Só que aqui eu quero ponderar alguns aspectos e trago isso com grande, assim, grande cautela, né? E trago aqui para poder evidenciar alguns aspectos, porque eu noto ali por experiência, né, de rotina, gerenciando operações como estas, participando de projetos como estes, né? E também ao recepcionar clientes que possuem projetos e não conduzem bem projetos como esse, eu noto certos desvios na operação. E aí eu começo dizendo quais são os principais desvios, né? Primeiro, a interação dessas duas empresas não fluindo muito bem, o que pode acontecer é que esse exportador ele não vai registrar bem essa DUI ao amparo do drawback. E se a empresa beneficiária do drawback não tiver acesso direto ao time de comércio exterior, que por sua vez é quem vai garantir essa exportação ali, o que pode acontecer é que quando acontecer desse exportador não registrar a DUI, essa empresa pode ficar míope e chegar ao término, por exemplo, do ato concessório sem a devida comprovação, querendo discutir este cenário. E, na realidade, a beneficiária do ato concessório, precisa ficar claro aqui, ela é a única responsável pelo ato concessório. Se por acaso o exportador não cumprir a exportação, não cumprir com o prometido, ele não arca com nenhuma responsabilidade. Esse é o ponto interessante e que inclusive é ponderado no mercado, empresas que temem usar essa modalidade, é porque se não tem essa sinergia, pode ocorrer um descontrole. E desse descontrole, quem será penalizado é a detentora do ato concessório intermediário. Então, como eu havia dito anteriormente, é fundamental ocorrer o mapeamento prévio dessa operação, o mapeamento, estabelecimento de procedimentos, de comunicação, de responsabilidade entre as áreas. Eu já vi casos, já presenciei casos onde ocorreram naturalmente ali alguns contratos para a operação, porque envolve interesse de ambas as partes, tá? Talvez fique a pergunta aqui, qual que é o interesse do exportador então, já que o beneficiário do ato concessório é quem ganha com a operação aqui na suspensão dos tributos? Na realidade, já fica pré-acordado, normalmente fica pré-acordado que o produto resultante desse processo inicial aqui, como ele vai ter o benefício de suspensão, por exemplo, de impostos que são custos diretos, por exemplo, vamos supor que a linha e a espuma e o tecido que foi utilizado para a fabricação do espuma foi importado. Nós estamos falando, por exemplo, de uma importação que pode envolver, ou melhor, que envolve o II, o imposto de importação, e imposto de importação é custo direto na operação. Quando a gente fala que o drawback suspende o II, esse custo fica reduzido na hora de produzir o banco.
Percebe? E aí, nesse processo de negociação, fica estabelecido que o banco poderá ter algum desconto nesse processo de venda, já que existe essa parceria entre as partes. Então, quando faz um mapeamento que faz com que essa parceria seja bem estabelecida, que fique claro a responsabilidade entre as partes ali, para poder gerenciar bem esse projeto, aí sim é possível mitigar riscos e pelo menos estabelecer as bases para a garantia do sucesso, ok? Lógico, mesmo assim é importante que se tenha interação entre essas duas empresas para que mesmo que ocorra um desvio na exportação, que se possa trabalhar com possibilidades de retificação com o objetivo, naturalmente, de cumprir o compromisso previsto para o ato concessório. Outro aspecto importante no drawback suspensão e neste cenário intermediário é que nós estamos falando aqui de quê? Compra-se coisas, assume compromissos e o compromisso só é cumprido de fato quando a exportação é realizada. Ou melhor, neste cenário nós temos quando o produto intermediário é fabricado e vendido, e olha só o aspecto da venda, e depois industrializado em outro produto e exportado. Então, tem que levar em consideração essa questão de compra e compromisso na modalidade suspensão. Ok, pessoal? É interessante essa situação também. Outro fator interessante que é polêmico esse assunto, né? Eu já tive bastante discussão a respeito disso, porém tem um respaldo naturalmente ali de consultas, consultas formalizadas com os órgãos anuentes, naturalmente por experiência de gestão desse tipo de drawback, tá? Normalmente, e já chegaram casos e questionamentos para mim dizendo o seguinte: o exportador, quando ele compra o banco, os impostos que supostamente estão aqui previstos na venda do banco, eles são suspensos também? Veja bem, o que está sendo suspenso pelo drawback é a linha, a espuma e o tecido. É ela que é objeto do drawback intermediário na aquisição de insumos. No drawback intermediário, se você pegar a concessão do drawback, o ato concessório, está previsto o quê? A linha, a espuma, o tecido no nosso cenário, ok? E como produto intermediário, o banco. Só que onde que ocorre a suspensão de tributos? Nos insumos aqui, ó, que é a linha, o tecido, a espuma, enfim, aqui no início. O produto que é vendido não está previsto condição de suspensão de tributos. Então, se a empresa aqui exportadora, a não ser que ela tenha os benefícios fiscais diferenciados dela, que muitas vezes possa prever ali alguma suspensão na compra desse banco, tá? Mas se normalmente ela compra esse banco com tributação aplicada, se ela quiser que o drawback ampare a operação inteira, ela precisa ter o próprio ato concessório dela, porém, neste cenário aqui, nós estamos falando, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, ela pode ter um drawback suspensão integrado. Ela poderia ter lá o seu isenção, por exemplo? Tudo bem, mas enfim, eu quero dizer que ela pode ter um drawback suspensão integrado, ok? E aí fica a pergunta, Danilo, mas na hora que ela tem o suspensão integrado, ela vai ter a exportação dela, a DUI. Essa DUI que vai, por exemplo, comprovar a venda do veículo dela, né? Vai poder registrar também o ato concessório do parceiro intermediário que envolve o banco? Sim, a exportação, a DUI, o documento de exportação, ele permite que seja registrado essas duas operações. Então, quando ocorre essa sinergia e existe a condição de dois atos concessórios serem registrados no documento de exportação, é previsto poder informar assim, ó, drawback comum da empresa exportadora, que por sua vez, inclusive, esse cenário é bastante comum, ela não tem só o ato concessório comum para comprar um banco, ela vai ter ali para comprar os outros componentes dela, entende? Então, neste cenário, ela vai registrar o ato concessório dela comum no documento de exportação, porque ela quer comprovar o próprio ato dela. Só que neste cenário do drawback intermediário, ela vai precisar registrar também o ato concessório do parceiro, que por sua vez é quem forneceu o banco. Esse processo de registrar a nota fiscal eu vou falar mais à frente, vou trazer alguns aspectos, tá? Mas é importante salientar que, se quer garantir que o drawback garanta o fluxo de suspensão na cadeia toda, é importante que cada unidade tenha o seu ato concessório, ok? O detentor do ato intermediário e o exportador, se ele quer comprar o drawback, desculpa, o banco ao amparo do drawback, que ele tenha o ato concessório dele comum, por exemplo, suspensão comum, ele vai praticar a compra no mercado local, ao amparo do drawback. Lembrando, o drawback é integrado. Olha só, não confunda, tá, pessoal? O drawback intermediário, porém, ele é também integrado. Por que ele é integrado? Porque ele permite a compra do insumo no mercado nacional ou importado. Neste cenário aqui, o exportador está comprando no mercado local o banco. Então, por esse motivo que ele, com o ato dele, vai poder
suspender os tributos. Então, são esses aspectos aqui que eu procuro deixar bastante claro, é objeto de polêmica isso, tá? Porque muitas vezes tem empresas que acreditam que intermediário, consegue atender tudo. Não. O ato concessório intermediário beneficia o primeiro fluxo aqui de industrialização. Ele é do fabricante beneficiário do ato, ele não é do exportador. Por esse motivo que, inclusive, o exportador não tem responsabilidade por aquele ato. Ok, pessoal? Bom, agora eu vou avançar para a modalidade de isenção. E aqui, de novo, eu vou fazer uma breve introdução do isenção para aqueles que não dominam plenamente, tá? O drawback isenção, ele é algo que temos que pensar como recuperar algo do passado, ok? No cenário que nós queremos aqui trabalhar recuperando algo do passado, o drawback isenção, ele permite, por exemplo, para produtos convencionais, tá? A empresa recuperar, por exemplo, até 2 anos daquilo que ela realizou no passado de aquisições de insumos, de venda de produtos, enfim, para poder pleitear um drawback isenção. Então, observe que, neste cenário aqui, o que vou explicar eu vou explicar o cenário, depois do cenário, eu vou dizer que, através do cenário, é possível pleitear um drawback isenção, para que depois a empresa consiga se beneficiar do drawback. Então, eu vou explicar. O drawback isenção trabalha com passado, então ele está focado no passado, com o objetivo de recuperar um direito adquirido que a empresa tem, ok? Como forma de permitir que a empresa possa repor os seus estoques daqueles materiais que, por acaso, foram adquiridos no passado. Eu vou exemplificar aqui agora ele no drawback intermediário isenção, beleza? Vamos pensar no cenário do drawback intermediário isenção. No passado, o que aconteceu foi o seguinte: o fabricante intermediário, note que não tem ato concessório aqui ainda, ele só é um fabricante intermediário. No passado, ele comprou importado no mercado local, ok? Os componentes, que é o mesmo exemplo, tá, pessoal? Tecido, espuma, linha, enfim. Só que nesta compra aqui, por exemplo, ele realizou com o recolhimento integral dos tributos, ok? Note que o drawback isenção ele precisa partir de algum momento de uma compra com recolhimento integral. Depois até ele se torna cíclico, ele permite que o isenção entre na base do isenção, mas não é esse o foco da nossa conversa agora. No meu exemplo aqui eu estou dizendo o seguinte: os materiais foram comprados com recolhimento integral lá no passado, por exemplo, nos últimos 2 anos, foram empregados na industrialização de bancos, e essa empresa fabricante do banco intermediário, ela vendeu para um parceiro o banco, que por sua vez empregou esse banco em um veículo e exportou. Passado, pessoal. Exportou, ok? Estamos falando aqui, então, de um fluxo que tem documentos de entradas, certo? Com recolhimento de tributos, que são os insumos ali da fabricação do banco. Existe uma venda do banco, ok? E existe uma fabricação de um produto, né, industrialização do produto, que é o veículo, que foi exportado. Tem o documento de exportação. Estes documentos, quando eles são estudados e eles são colocados em um estudo de criação de um ato concessório de drawback, é possível pleitear junto à SUEXT, que é o órgão gestor do drawback, um ato concessório de drawback isenção. Então, é o passado fornecendo documentos do passado para poder fazer cálculos e chegar aos coeficientes dos materiais que a empresa tem direito de repor, certo? Para ser pleiteado em um ato concessório isenção. E neste cenário aqui, isenção intermediário. E aí fica aquela dúvida. Tá bom, Danilo, e quem vai se beneficiar dessa concessão? Vamos lá, lembra que o fabricante da primeira cadeia é quem se beneficia? Isso aconteceu lá na suspensão? Aqui não é diferente. É ele que, com esse fluxo operacional que eu disse aqui, ele vai ter um ato concessório que vai permitir ele comprar, quer dizer, eu tenho um ato deferido, eu tenho o ato liberado para uso. A próxima compra que eu for fazer, e aí eu começo a falar já do futuro, né? Eu vou ter a possibilidade de comprar os materiais das diferentes origens, né? Importado, mercado nacional, com a isenção de tributos. Só que o diferente aqui do isenção intermediário, da modalidade de isenção em si, né, é que ao comprar aqui, o fabricante intermediário, ele tem direito adquirido, é benefício dele. Então ele pode comprar esse material, ele ganhou esse benefício de comprar esse material com a isenção dos tributos, e ele pode fazer com esse material o que ele bem entender. Ele não tem obrigação de novo, promover uma produção de banco, vender banco. Não tem, é dele esse material. Se por acaso acontecer de ele produzir o banco e vender para outros parceiros, tudo bem, ele pode. Ele não tem compromissos. Porque o ato de pleitear o drawback lá no início já garantiu o direito para ele. Ok?
Então, neste cenário aqui, o beneficiário é o fabricante intermediário, porque foi ele quem, no passado, iniciou o processo da cadeia que comprou materiais com recolhimento. Aí talvez fique aqui a dúvida, mas o que, que o exportador ganha com isso? E por que, que ele forneceria os documentos dele de exportação para poder beneficiar esse fabricante intermediário? De novo, tudo é questão de projeto, tudo é questão de como você mapeia as suas negociações. Pode ser que, como tem esse fluxo operacional do passado, para uma futura venda do banco, eles entrem em um comum acordo, certo? Onde esse aqui vai fornecer documentos do passado, vai permitir que esse parceiro gere o seu ato concessório, e a futura compra que ele fizer com a isenção de tributos, a redução de custo que ele tiver na produção do banco, a futura venda do banco, ele possa praticar algum desconto, por exemplo. Isso aqui é jogo de interesse que naturalmente pode ser tratado entre as partes e que, por sua vez, pode gerar uma condição contínua de benefícios, onde o fabricante intermediário sempre vai poder colocar à disposição um produto intermediário com benefício de preços melhores, por exemplo, do banco, para a venda desse parceiro que vai promover o veículo, enfim, ok? Então, a condição aqui neste tipo é direito adquirido. Tem alguns aspectos que precisam ser respeitados? Sim. De novo, o ato concessório é dele, então esse exportador, ele não tem benefício direto, né? Mas também ele não tem nenhuma obrigatoriedade, certo? Ele não tem compromisso e tal. Entretanto, para que isso aconteça, quando ele fecha uma parceria como essa, ele precisa fornecer os documentos dele de exportação, as DUIs. E nesse processo de fornecer as DUIs, essas DUIs precisam passar por processo de retificação para poder informar o drawback, isenção que está sendo pleiteado. Então tem todo um processo de criação do ato concessório que esse parceiro vai ter que abrir as portas dele ali, né? Abrir o radar dele para poder coletar as exportações para retificar e colocar nesse pleito de drawback isenção, tá? Então ele tem que respeitar esse fluxo e uma vez que ele disponibilizar esse documento, aí sim o fabricante intermediário vai poder pleitear o seu ato concessório, ok? Então, eu costumo dizer que em um cenário onde vai praticar um drawback intermediário, e se tem assim esse histórico de acontecimento, é interessante aprender por aqui, porque aqui tem menos riscos, tá? Entretanto, daqui a pouco eu até vou comparar a questão de tributos, tá? Onde tem menos risco, tem menos ganhos, ok? Bom, vou entrar no aspecto tributário, tá? E aqui eu consigo falar onde tem menos riscos, tem menos ganhos, né? Vou comparar o drawback isenção intermediário com suspensão intermediário, tá, pessoal? Vamos lá. O drawback isenção, ele é aquele que eu acabei de explicar, direito adquirido, ok? O drawback isenção perante a legislação, ele só consegue tratar com isenção de tributos na importação o II, o IPI, o PIS e o COFINS. ICMS, e se por acaso fosse importação marítima, por exemplo, marinha mercante, o drawback isenção não consegue tratar marinha mercante, nem o ICMS, ok? Na compra no mercado nacional, certo? Na compra no mercado nacional, ele só consegue naturalmente atacar os tributos federais, IPI, PIS e COFINS. Ah, é, ele não vai prever ICMS, não vai prever, por exemplo, conseguir isentar o ICMS? Não, não é previsto para comprar no mercado nacional a isenção do ICMS. Porém, daqui a pouco eu vou explicar a questão aqui do ICMS, como que indiretamente ele é beneficiado, ok? Vamos lá. Já o suspensão, que é o primeiro caso que eu expliquei, ok? Ele sim está previsto, certo, com mais benefícios na importação, ok? Na importação e, por exemplo, marítimo, né? Eu estou dando esse exemplo porque ele é o que mais tem benefícios, né? Uma importação de insumos via marítimo, a empresa tem direito de suspender o II, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e a marinha mercante. Então, suspensão ele tem maior benefício na cadeia dele, né? Ele consegue suspender mais condições aqui, mais tributos, ok? Entretanto, no mercado nacional, ele age da mesma forma que o isenção. Infelizmente, o mercado nacional é travado somente na condição de suspender ou isentar tributos federais, ok? Ok, então assim, Danilo, mas onde que fica a questão do ICMS aqui que você disse que é o diferencial? Pensa que a base de cálculo do ICMS, ela é feita com base nos tributos federais. Ela é composta, por exemplo, pelos tributos federais. Se por acaso, vamos falar aqui do isenção, né? Eu vou tirar da base de cálculo, ou eu vou isentar aqui os tributos federais da base, quando eu for calcular o ICMS, porque neste cenário aqui precisa ser pago o ICMS, é natural que o ICMS fique com um valor menor. Então, quer dizer, de qualquer forma, o drawback está atacando, sim,
o ICMS, porque ele está permitindo que se pague menos ICMS. Ok? Então, eu costumo dizer que é um ganho indireto. E aí o mesmo vai acontecer na compra no mercado nacional, seja no suspensão ou no isenção, o mercado nacional, a base de cálculo ali, vai levar em consideração essa questão de ter isentado os tributos federais, logo o ICMS vai ter essa diferenciação. Ok, pessoal? Então, leve em consideração que, apesar de a modalidade de isenção, por exemplo, ou até a compra no mercado nacional, né, não permitir isentar o ICMS, ainda assim o drawback, né, consegue atacar a base de cálculo do ICMS e consegue permite que ele tenha ali um valor reduzido, diferenciado, ok? Bom, eu vou entrar agora em alguns pontos de atenção, é um pouquinho mais burocrático esse aspecto aqui, porém é para poder também trazer ali a lucidez quanto à importância de certas informações para a gestão do intermediário, ok? E aí é tomando cuidado tanto para suspensão quanto isenção, tá? Bom, ponto de atenção que eu trago aqui é, vocês perceberam que são dois processos produtivos, duas indústrias. Cada indústria possui seu processo produtivo e, naturalmente, elas fabricam produtos que possuem os seus próprios laudos técnicos, né? Então, por exemplo, no nosso caso ali, o banco tem o seu laudo técnico, o como fazer aquele produto. No veículo, o como fazer o veículo, certo? Estamos falando de dois laudos técnicos. Só que eu estou dizendo aqui assim, ó, tome cuidado, porque você precisa ter, para pleitear um drawback isenção ou para comprovar um drawback suspensão, acesso a esses dois laudos técnicos. Porque são esses dois laudos técnicos que permitirão aí a questão da gestão dos atos concessórios. Sem acesso a esses laudos técnicos, não é possível fazer a plena gestão dos atos do ato concessório, ok? Do ato concessório intermediário. Outro ponto importante é, Danilo, os dois laudos está certo, eu já consigo preparar o drawback? Depende. Se a gente estiver falando de um processo produtivo, por exemplo, vamos falar do banco, tá? Se o processo produtivo do banco tem iniciativas de modificação de consumo, de coeficiente, de perda a cada período, tem que ser observado que talvez no período de gestão do drawback, ou da vigência do drawback, pode ser que surjam novos laudos durante o período de vigência. Aí, talvez a pergunta que fique é, mas qual é o período de vigência do ato concessório, Danilo, intermediário? O drawback intermediário, vou falar assim, de maneira convencional, ele tem um ano prorrogável por mais um ano, ok? Eu disse lá que para pleitear o drawback isenção, na hora de coletar coisas do passado, você resgatou os últimos 2 anos, certo? Lógico, tem outros segmentos produtivos, como o pessoal, como as indústrias que fabricam produtos de bem de capital, que aí é outra situação, eles possuem períodos diferenciados, aí 5 anos, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui de um cenário convencional, ok, pessoal? No cenário convencional, é um ano prorrogável por mais um ano. Então, pensa que em 2 anos, uma indústria que tem o seu processo produtivo, ela pode ter ali modificações de consumo. Então, pode ser que uma concessão de drawback dependa de mais de um ato concessório naquele processo produtivo. Se vamos supor que ela tem iniciativas de produção a cada 6 meses, então durante 2 anos ela teria quatro laudos técnicos. E detalhe, 4 laudos técnicos naquele processo produtivo, por exemplo, do banco. E esses processos e esses laudos precisam ser observados durante a gestão, por exemplo, de um ato concessório ou suspensão intermediário. Porque se mexe com coeficiente de consumo, está mexendo diretamente com compromissos. Compromissos de quê? De venda de bancos, que por sua vez vai influenciar a fabricação ali do produto final de exportação, vai mexer no compromisso final. Então, tudo isso tem que ser tomado cuidado, levado em consideração, para não chegar, por exemplo, no final de um circuito, onde tem que comprovar ali o ato concessório, porque não prestou atenção no coeficiente, pode, por exemplo, numa condição onde o laudo teve variações de consumo que gerou defasagem, quer dizer, não conseguiu gerar todo o produto que tinha previsto, vai ficar faltando produto, vai ficar faltando depois exportação e não vai conseguir comprovar o ato concessório. Então, tudo isso tem que ser administrado na gestão do drawback, tem que ser monitorado. Eu sugiro que se tenha uma metodologia de gestão robusta, é normal que se exija e se tenha ali cuidados elevados com esse tipo de drawback. Então, até sugiro que se tenha sistemas de gestão que tenham essa competência de lidar com isso, porque é natural que teremos ali coeficientes de consumo sendo alterados e modificados e precisam ser administrados para poder garantir a condição de consumo. Tem que ser monitorado muito bem isso dentro da concessão do drawback, ok, pessoal? Então, prestar atenção que podemos ter, primeiro, no mínimo, 2 laudos, um de cada unidade de empresa. Podemos ter mais de 2 laudos se tiver essas problemáticas de modificação de consumo, ok? Outro ponto que eu trago aqui como importante, relevante, né? É a questão da prática de preços, né? Eu já peguei cenários de projetos onde a venda do produto intermediário, né?
do produto ali intermediário, do fabricante intermediário, do detentor do ato, o preço de venda dele, quando comparado ao preço do produto de exportação, era muito próximo ou empatava. Aí, assim, aí talvez fique aquela questão, Danilo, mas espera aí, não houve industrialização, então? Por que empatou? Então, é um equívoco de projeto, é um equívoco de achar que pode fazer esse tipo de coisa, porque talvez fique camuflado. Na realidade, assim, cenários onde muitas vezes o produto intermediário empata no valor, né, de venda de um produto objeto de exportação, aí pode ter certeza que tem algum interesse, seja na questão do cenário que eu citei, por exemplo, de intercompany, né, empresas do mesmo grupo, ou será alguma prática equivocada de preços, enfim. Então tem que tomar cuidado que na realidade é uma operação que ela evolui nos seus processos produtivos e é normal que ela agregue valor conforme a evolução. Quer dizer, um insumo que entra no produto intermediário gerou um produto com X valor. Quando esse produto intermediário entra em outro produto, na industrialização de outro produto, aquele produto ele vai elevar o seu valor porque ele é outro produto, né? Ele tem um produto com um valor mais agregado. Então, é importante levar em consideração também este aspecto. Ok, pessoal? Bom, vou entrar em mais algumas questões aqui, por exemplo, aí eu já estou começando a falar sobre como fazer a gestão ali diária do drawback, né? É importante observar aqui a nota fiscal de venda, né, do banco, no nosso exemplo do banco, né? O banco, quando ele for vendido, a nota fiscal de venda precisa citar o ato concessório intermediário. Isso para fins assim de gestão, né, das informações e para garantir que as informações estão bem amarradas processualmente. Numa fiscalização, tudo isso pode ser questionado, seja pelo Estado, seja pela Receita Federal, tudo isso pode ser questionado se os documentos estão bem amparados, estão respeitando ali a legislação, estão citando os atos concessórios, enfim. Então é importante citar de maneira correta tanto os textos legais, como também o próprio ato concessório nas documentações. E no caso da nota fiscal de venda, é importante colocar ali a citação do ato concessório, ok? Em relação à sinergia, né? Eu trago aqui de novo a questão da sinergia. Observe as dificuldades, as problemáticas envolvidas. Essa interação entre as duas empresas realmente exige sinergia, existe controle de processo. Eu já vi casos, naturalmente, do projeto ser tão robusto que ele exige SOP, quer dizer, procedimentos que interagem com as áreas para que as partes respeitem as etapas do processo e que possam garantir ali, ou mitigar os riscos, garantir o sucesso do projeto, tá? Então, eu reforço a importância de se ter sinergia entre as duas indústrias ali, as duas empresas. Outros principais gaps que eu costumo pegar quando eu estou fazendo a gestão de drawback intermediário é que, normalmente, quando não se tem sinergia entre as empresas, a DUI lá que vai comprovar, né, a exportação, ela não é bem registrada. Ela tem problemas, por exemplo, para registrar o número do ato concessório no campo de drawback. A quantidade informada lá não é muito correta. Se coloca quantidades equivocadas, valores equivocados, não calcula de maneira correta o que deve ser colocado pontualmente naquela exportação. Então, eu vou entrar nesse mérito explicando ali, dando um exemplo de DUI bem feita, né? E ali vai ser observado esse aspecto, que se não tomar aquele cuidado, uma DUI vai ser mal feita, ela não vai comprovar direito o ato concessório, e depois ela vai acarretar problemas na gestão do drawback intermediário, ok? Então tem que tomar cuidado com esse aspecto. Em relação também à vigência de laudos técnicos, lembre que eu estava citando quase agora, um laudo técnico costuma ter vigência. Né? A não ser que você tenha um produto lá, minha produção é de produto, Danilo, que tem uma árvore estática, não muda o coeficiente de consumo, não tenho perda, minha perda possui pouca variação, meu coeficiente ele costuma ser estático por longo tempo. Ah, ok. Então, a vigência do laudo vai ser relatada ali pelo tempo que atender o projeto de drawback, ok? Agora, caso contrário, se é um produto que tem iniciativas de modificação de consumo, de perdas ou coisa do tipo, é interessante que o laudo respeite as suas vigências e que o ato concessório saiba lidar com a vigência desses laudos, para que ele possa administrar bem o regime de drawback, ou melhor, o ato concessório de drawback, ok? Outro ponto interessante é a questão do ciclo produtivo citado nos laudos técnicos. A questão do ciclo aqui é o seguinte: o drawback, por si só, ele é gerenciado pelo método FIFO, certo? A gente tem aqui as legislações que embasam o regime de drawback, desde a portaria 44 até, por exemplo, a portaria 1618, que fala ali sobre aspectos da gestão do drawback e estabelece a questão do método FIFO, né? Não sei se vocês conhecem, First In, First Out, ou primeiro que entra, primeiro que sai, é o método que vai fazer a gestão do drawback acontecer. Então, quando eu falo ciclo, tem que respeitar as entradas, produções, vendas, produções e exportações.
Eu não posso ter, por exemplo, uma nota fiscal de venda, ou melhor, desculpa, uma exportação do produto final, do drawback intermediário, saindo antes de uma nota fiscal de venda. Se isso acontecer, não está caracterizado o drawback, não tá, aquela exportação não comprovou aquela nota de venda do produto intermediário, no caso do banco. Então, tem que respeitar. O que foi comprado de insumo com drawback intermediário precisa ser colocado num documento, ou produzido um produto, uma nota fiscal, né? E essa nota fiscal tem que naturalmente surgir depois da aquisição daquele insumo, que por sua vez, o produto de exportação que consumiu o produto intermediário, no caso o banco, tem que sair posterior à compra do banco. Isso é meio natural, porém, no fluxo contínuo da gestão documental, quando não é respeitado o time das coisas, né, o tempo das coisas, é normal você está fazendo a gestão ali, utiliza essa exportação aqui para comprovar o drawback intermediário aí, e aí eu pego aquela exportação e ela não consegue comprovar o ato concessório, porque supostamente nessa linha do tempo não teria notas fiscais de venda de produto que ela poderia ter consumido. Por quê? Porque não respeitou o ciclo produtivo. Quer dizer, aquela exportação não deveria ter entrado, certo? Porque nem foi ela que consumiu materiais, por exemplo, o produto intermediário com drawback. Então, tem que levar em consideração essa questão do ciclo. Pessoal, só tome cuidado. Eu não estou falando de rastreabilidade, tá? Porque o drawback deixou de exigir rastreabilidade. Eu só estou dizendo que tem que se respeitar a ordem das coisas. Não se pode ficar invertendo a posição dos acontecimentos, ok? Bom, tributação na venda, certo? Eu já trouxe esse comentário lá no slide onde eu falei sobre o cenário do drawback, mas eu reforço aqui. Se o exportador quiser se beneficiar da suspensão, por exemplo, dos tributos no momento que ele compra o produto intermediário, no nosso cenário banco, ele precisa ter o ato concessório dele, ok? E eu estou dizendo assim, se ele quiser ter o drawback praticando essa competência de suspender tributos, ok? Ele tem outro benefício fiscal, aí é outra história. Eu estou dizendo agora do drawback. Se ele quer comprar o banco para fabricar o carro, e na compra do banco ele quer que o banco venha sem tributação ao amparo do drawback, ele que tenha o ato concessório dele, ok? E aí seria, por exemplo, um ato concessório comum, suspensão comum, por exemplo. Ok, pessoal? Bom, eu vou dar um exemplo aqui da associação da DUI. Por exemplo, aqui é um cenário do drawback suspensão, onde eu tenho uma DUI, ou melhor, drawback suspensão intermediário, né? Onde ele precisa lá que o parceiro dele faça uma DUI de maneira correta, ok? No cenário onde o exportador está fazendo a DUI, ele vai ter essa tela aqui, né? Eu trouxe aqui para ilustrar o campo da DUI, onde ele precisa tomar o seguinte cuidado. Primeiro, ao registrar a DUI, ele vai ter que informar que essa operação vai ter um ato concessório intermediário. Então, o tipo de ato concessório que será informado também, ou será informado de fato nessa operação, é o drawback intermediário. Quando ele faz isso, naturalmente também tem essa questão para ele responder, que é o exportador é o beneficiário do ato concessório? Obviamente que o exportador, neste cenário do drawback intermediário, ele não é o beneficiário, né? Então ele vai dizer que não. Quando ele diz que não, naturalmente abre o campo para ele poder citar o quê? A nota fiscal que ele comprou, ou melhor, a nota fiscal de venda lá do banco, certo? Então, a nota fiscal de venda, no nosso exemplo do banco, ele vai precisar registrar aqui na DUI, certo? Porque assim, ó, a DUI é do exportador, da venda do veículo. Só que ele precisa amparar, ele precisa comprovar o drawback do parceiro que fez o banco. Então, quando eu abrir essa opção aqui de formar a nota, é a nota de venda do banco. E aí, é importante salientar que aqui será informado, certo? A nota fiscal de venda e a quantidade aqui é que tem que tomar cuidado, tá? Não é a quantidade total da nota fiscal, pessoal. Toma cuidado. Porque muitas vezes a nota fiscal de venda de bancos pode ter mandado uma quantidade muito grande de bancos para aquele exportador e ele não conseguiu colocar todos aqueles bancos em veículos que foram destinados nesse primeiro embarque objeto dessa DUI. Então, essa DUI talvez tem menos bancos empregados nos carros do que o que a nota citou, justamente porque as coisas estão acontecendo ainda. Então, tem que tomar cuidado, porque isso aqui é proporcional à venda que está saindo de veículos nesse cenário dessa DUI, ok? Eu vou passar aqui no próximo slide. Eu acabei colocando uma quantidade, ela não remete a carro, veículo, não remete a banco, mas eu quero que vocês prestem atenção na questão da quantidade, ok? Então, num exemplo em que a nota fiscal de venda do produto intermediário, ok? Foi 1.900, ou melhor, 1.965.000 quilos, ok? A nota fiscal de venda tem toda essa quantidade, ok? Porém, a DUI está saindo com 15.200 quilos,
ok? De produto final, saindo para exportação. O que precisa ser apurado para poder registrar bem essa DUI é, eu tenho que pegar o coeficiente citado lá no laudo técnico, multiplicar por essa exportação que está saindo para saber o quanto de fato do produto intermediário foi empregado nessa exportação. Neste nosso cenário, note que é 4.239 que foi aplicado e observe que é ela quem vai fazer a dedução, certo, da quantidade total da nota para fazer o preenchimento, por exemplo, no cenário que eu citei aqui, onde você está informando os dados da nota, mas também para preencher posteriormente o campo de drawback, ok? Então tem que tomar cuidado, pessoal, porque muitas vezes eu já vi que aqui, por exemplo, no campo de drawback, informações de quantidade serem citadas de maneira errada, citar direto a quantidade da nota, sendo que na realidade a operação de exportação está prevendo uma parcialidade, por exemplo. Ah, não, Danilo, no meu cenário aqui, tudo que eu vendi saiu, foi empregado no produto e foi exportado tudo de uma vez só. Ah, ok, então vai bater tudo a conta aqui, né? Agora, no cenário onde ocorre parcialidade, tem que ser respeitado. E aí, quando eu disse aquele cenário onde, por exemplo, o exportador também quer se beneficiar de suspensões com drawback, note como fica o campo de drawback. Ele pode informar o ato concessório dele comum, e aí ele vai colocar, por exemplo, a exportação dele para comprovar o ato concessório dele, e ele vai informar o ato concessório do parceiro, o ato intermediário, para poder comprovar a quantidade parcial ali, né, daquela nota que foi vendida para ele, daquele drawback do parceiro intermediário, do ato concessório intermediário. Então, o campo de drawback da DUI e as informações relatadas na DUI fica com esse formato, ok, pessoal? Oi, desculpa, peraí. Bom, em relação a uma DUI para drawback isenção, ó, aquele cenário anterior era de drawback suspensão, é de um fluxo de comprovação de drawback suspensão. Já aqui não, aqui eu vou pegar uma DUI, certo? Que não estava vinculada a drawback, ok? Ela é uma DUI que foi registrada de maneira convencional lá no passado. Há um ano atrás saiu uma exportação tal, e ela saiu de maneira convencional, certo? E aí eu estou pegando essa DUI e vou usar para poder solicitar um drawback isenção. Como é que faço para poder fazer o ajuste na DUI, para poder usar essa DUI para criar um drawback isenção? Bom, vamos lá, mesma condição. Vai ter que fazer um processo de retificação da DUI, porque a DUI já existe. No outro cenário lá, do suspensão, a DUI não existia, você está criando uma DUI. Aqui no isenção, não. No isenção, você vai ter que pegar uma DUI existente do passado e vai ter que fazer uma retificação. Essa retificação, ela não é uma retificação problemática, mas pode chamar a atenção da fiscalização? Não. Isso aqui é um procedimento padrão para quem está pleiteando drawback isenção. Ok? Então, isso aqui é um procedimento convencional, onde é necessário entrar na DUI, apontar a necessidade do drawback intermediário, vai abrir aquele campo sobre o exportador é o beneficiário, vai ter que apontar como não, porque naturalmente o exportador só está fornecendo o documento de exportação para o projeto. Aí vai ter que informar o número do ato concessório lá, isenção, certo? Aí você vai falar, mas aqui o isenção já existe? Que o processo de preparo de um ato concessório isenção, você vai construindo ele e você já pode deixar ali o ato criado dentro do sistema. Você precisa já deixar ele criado. É como se você abre ele no sistema e vai trabalhando a construção dele, ok? Então, você já vai ter a numeração. Aí, ao ter a numeração, você vai citar as informações aqui relacionadas ao ato concessório isenção, certo? Vai citar o CNPJ daquele fabricante intermediário, o ato isenção dele, né? Para que o sistema possa fazer as amarrações e depois permitir ali que essa DUI seja aplicada ou utilizada lá na criação do drawback isenção. Então tem que respeitar a questão do quanto que essa DUI com a quantidade dela também consumiu de quantidades e valores proporcionalmente ao que saiu na exportação. Então, lembrando, se aqui a gente está falando, por exemplo, de apontar uma venda de um produto intermediário do passado e a venda foi feita numa quantidade muito maior, o que eu vou colocar aqui é sempre a quantidade proporcional que foi empregada no passado para produzir o produto ou objeto de exportação daquela ocasião. Ok? Então, mesma questão da proporcionalidade que eu tinha dito no suspensão, tem que ser respeitado aqui também, pessoal. Bom, aí, pessoal, eu entro no mérito de apresentar a Piberná e como a Piberná atua com esse tipo de drawback, tá? Eu trago aqui como que nós compreendemos, como atuamos e como nós sugerimos, inclusive, que seja administrado um regime de drawback, o regime de drawback com a modalidade prevendo ali o tipo intermediário, ok? Bom, a Piberná, primeiro,
ela é uma empresa ou uma prestadora de serviços que possui time técnico dedicado para poder gerenciar as operações de comércio exterior e de drawback, ok? Então, assim, o time de drawback da Piberná, ele não faz outras coisas. Ele é um time de drawback dedicado para implementar regimes de drawback para poder gerenciar operações de drawback. Então, a empresa que contrata a Piberná Logística, ela conta com mão de obra especializada, focada em gerenciar operações do regime de drawback. A Piberná também conta, além de um time técnico formado no regime de drawback, ela conta também com um sistema próprio, sistema de gestão que tem por objetivo garantir ali as bases de gestão do drawback, quer dizer, mitigar riscos, trazer segurança para o projeto, ok? Além disso, nosso sistema e a nossa metodologia de gestão permite termos ali para gestão do drawback e também para poder fazer a gestão das informações do drawback perante nossos clientes, possui a condição de ter relatórios personalizados, justamente porque nós temos um sistema próprio que é capaz de fornecer base de informações e dados, e desses dados nós conseguimos gerar relatórios de maneira personalizada conforme o cenário dos nossos clientes. Lembrando que nós prestamos serviço para diferentes segmentos produtivos. Então, nós temos ali a competência de gerar a medição conforme o interesse da empresa, né? E o diferencial, que eu costumo dizer que é o diferencial da Piberná, é que a Piberná não conduz o drawback, a gestão ali do time diário, nós não gerenciamos o drawback como se fosse um processo convencional. Na realidade, as ferramentas de gestão de rotina que nós empregamos vêm da metodologia de gestão de projetos. Eu não sei se todos aqui conhecem a metodologia de gestão de projetos, é uma área de conhecimento, certo, que trata sobre projetos, tem ali, naturalmente, todo um regimento na metodologia de gestão de projetos, não vou entrar no detalhe aqui, porque não é o caso, né? Mas a metodologia de gestão de projetos possui de ferramentas que nos permite o quê? Também garantir o melhor funcionamento tanto da operação do nosso time, como da gestão da concessão de drawback. Justamente para poder garantir ali segurança na tratativa da gestão das informações do drawback e na troca e interação de informações com os nossos clientes e com os órgãos anuentes. Ok? Então, nós utilizamos na metodologia de gestão de projetos com as suas ferramentas, certo? Para melhor administrar as concessões de drawback e as nossas rotinas, ok? Bom, então, até ilustrando aqui, eu já estou caminhando para o final, pessoal. Até ilustrando aqui, basicamente o que nós temos é um sistema de gestão que, naturalmente, com o time de gestão trabalhando, né, o time técnico da Piberná operacionalizando sobre esse time de gestão, ele consegue interagir, o sistema consegue interagir com o Syscomex para coletar informações, certo? E ele também, naturalmente, depois que ele processa informações e ele precisa comprovar as informações do drawback, ele também consegue remeter informações de maneira automatizada para o Syscomex. Aí vocês podem perguntar o seguinte: por que Syscomex? O Syscomex, como por exemplo o drawback integrado ou o drawback web, que nós chamamos, né? É onde nós temos que administrar as operações de drawback. Então, o nosso sistema interage com o Syscomex Drawback Web, que é assim que nós chamamos, né? Para poder tanto coletar informações como enviar informações para poder garantir a segurança e o controle pleno das informações. Além disso, nosso sistema tem competência para poder gerar as medições, conforme eu havia citado, os diferentes relatórios e medições que a empresa venha necessitar, com o objetivo de melhor satisfazer o quê? O interesse do nosso cliente em relação àquilo que ele quer acompanhar na gestão do drawback, o quanto que ele já ganhou, o quanto que ele pode ganhar, fazer estudos de viabilidade. Nós temos essa competência também através dos nossos sistemas, ok? E dos nossos métodos também, né? Naturalmente, tudo isso ocorre de maneira que exige a sinergia, né? Então, o cliente ele não é só quem exige informações, mas também ele fornece informações. Então, através das informações que ele fornece, como laudos técnicos e tudo mais, nós também processamos essas informações em nosso sistema e é o que faz garantir o sucesso e a gestão do regime de drawback. Então, para aqueles que tenham interesse em compreender como a Piberná trabalha, basicamente é assim: time de gestão dedicado para o regime de drawback, sistema de gestão capaz de operacionalizar as modalidades de drawback que citei, e também capaz de gerar KPIs, gap analysis, indicadores de performance que melhor venham atender os nossos clientes. Ok, pessoal? Bom, eu chego ao término da nossa live, pessoal. Inclusive, aproveito a oportunidade para convidar vocês para a próxima. Lá eu vou trazer um conteúdo que eu considero um pouco diferente, eu não vejo normalmente sendo tratado no mercado. É o drawback sobre cultivo e criação de animais, né? Aqueles que queiram também entrar nesse mérito, conhecer um pouco desse cenário, eu convido vocês, será no dia 25/3, tá?
Pode ser que essa data modifique, tá, pessoal? A gente está trabalhando ali com as datas, mas fiquem atentos com as nossas publicidades, fiquem atentos com os nossos convites, ok, pessoal? Eu agradeço a oportunidade, passo a palavra para o Felipe e fico à disposição para esclarecimento de dúvidas. Danilo, primeiramente queria te dar os parabéns pela tua apresentação, muito, muito boa, muito didática. Inclusive, a Betânia, ela está pedindo para que tu deixe o teu contato, tá? Eu acredito que ela queira entrar em contato contigo. E agora nós vamos estar nos encaminhando para aquela parte das perguntas, né? Para caso tenha surgido alguma pergunta aí durante a apresentação. Inclusive, nós já temos uma aqui da Ana Lúcia. Posso ler ela para ti aqui, Danilo? Sim. NF de venda do produto de drawback, ele deve destacar impostos como uma venda de produto normal, PIS, COFINS e ICMS? Eu posso dizer que depende naturalmente do cenário produtivo da empresa, certo? Eu tenho cenários em que sim ocorre o destaque. Essa é a resposta. Então, a resposta é depende, tá? Sim. Porque tem cenários produtivos que não vai ocorrer o destaque, ok? E eu já vi casos que não teve destaque por uma explicação do segmento produtivo da empresa, ok? Porém, tem outros casos que sim. Eu tenho clientes, por exemplo, que têm o destaque do tributo. Então, para que essa venda ocorra ali, por exemplo, sem destacar, suspendendo os tributos, vamos falar dessa forma, ao amparo, por exemplo, do drawback que foi que eu citei, o que vai acontecer é que aquele exportador que está querendo comprar aquele produto intermediário, ele precisa ter o ato concessório dele. Assim, essa questão de destaque de tributos, né, e detalhe relacionado à questão tributária, né, a indústria, né, ela consegue compreender melhor do que muitas vezes um gestor de drawback a questão de como ele faz a aquisição do material dele. Então, ele está normalmente ali, pensa assim, ó, esquece o drawback, certo? Estou comprando material no mercado local. Quando eu compro aquele material, tem o destaque do tributo? Essa é a pergunta. E quem vai responder é o segmento industrial com os seus processos tributários e a maneira que ele compra. Então, a resposta, infelizmente, é depende. Acho que respondeu a pergunta aí. Temos alguma outra pergunta que alguma outra pessoa tenha uma curiosidade, uma dúvida, um questionamento que possa ser passado para o Danilo? Caso não tenha, nós vamos encerrar a live por aqui. Perfeito. Inclusive, assim, pessoal, talvez nesse momento seja muita informação, né? Talvez tenha ali a condição de vocês sentarem, avaliarem. Se ficarem com alguma dúvida eventual, ficamos à disposição, ok? Podem acionar o nosso time comercial para poder agendar reuniões, para eventuais esclarecimentos, também demais tratativas, ok, pessoal? Nós nos colocamos à disposição aí para eventuais esclarecimentos, com certeza. O Lucas Tinto levantou a mão. Pode Uhum. ficar à vontade, Lucas. Não sei se daqui a pouco ele levantou sem querer. Ou talvez seja o caso de colocar a questão para você aí também, né? Ele ligou o áudio dele ali. Acredito que ele queira comentar alguma coisa. Estão me ouvindo, pessoal? Oi? Agora sim. Ah, tá, estão me ouvindo. Então, beleza. Primeiro, obrigado aí. Danilo, eu recebi teu contato, já estou estudando essa questão de regimes no modo geral, e aí estou com foco no intermediário, e aí eu vim para essa live aqui, mas nós não chegamos a ter nenhuma reunião. A minha dúvida é, eu estava com a preocupação da como vocês gerenciam, né? Porque minha ideia é usar uma consultoria mesmo para fazer até a gestão, e aí que você mostrou que vocês fazem essa gestão. Porém, eu não vi como, não ficou, vocês não mostraram como vocês fazem essa gestão. Então, isso aí seria objeto de uma reunião específica, e acho que agora com cada um aqui, não seria objeto trabalhar hoje como que a Piberná atua na gestão do processo, né? Com mais detalhes. Isso, eu até comentei aqui como é a nossa metodologia, né? Mas pontualmente, como operacionalizamos isso na nossa rotina, nós pediremos sim para que seja feito um contato direto, ok? Nosso time comercial ele vai agendar essa reunião. Eu acredito que a gente já tenha até conversado, né? Sim, sim. Então a gente vai marcar essa reunião já para poder tratar pontualmente caso a caso, tá? Porque Ok. é uma questão mais de como nós fazemos, né? Beleza, obrigado. Por nada. Tem mais alguma? Danilo, a Ana Lúcia tem outra pergunta. Uhum. Para o produto intermediário, o que é mais importante? O valor da venda ou o valor agregado no produto que será exportado pelo terceiro, exportador intermediário? O que é analisado e o que é analisado pelo órgão, no caso? É assim, ó, o órgão, tá? O órgão, ele está focado no ato concessório intermediário, ok?
Então, assim, e detalhe, a gente tem que pensar que o drawback, ele é administrado pela Suext, que não é um órgão fiscalizador, ele é um órgão gestor. E a experiência que eu tenho com a Suext e de diferentes analistas da Suext que trabalham lá, não sempre eles são criteriosos. Não sempre eles são criteriosos, tá? Então, o que ocorre é que, até no exemplo de valores que eu coloquei ali, né? Não existe comparação índice cambial. Isso daí caiu, ok? Essa questão de ficar comparando índice cambial, não existe mais essa exigência. Porém, eu já tive cenários, e cenários recentes, inclusive, onde você pega um analista, né? Onde ele está querendo enxergar a operação, ele começa a fazer perguntas e exigências, porque ele pode estar interessado na operação do todo, certo? Fato é, não é a Suext quem vai questionar a respeito da relevância financeira sobre a importância do valor de venda. Não é ela, tá? Porque vai vir para ela o seguinte: vai vir para ela o material que comprou, o produto intermediário de venda, certo? Tudo bem, vai ter ali as exportações, certo? Ele pode comparar para fins estatísticos, porém, se tiver desvios, ele vai fazer questionamentos, né? É óbvio que ele vai questionar e vai considerar equivocado quando, por exemplo, a exportação tem um valor menor, o produto de exportação, que é o produto final, tem um valor inferior ao produto de venda. Ele vai questionar porque ele vai dizer o seguinte: será que realmente ocorreu uma industrialização? Né? Será que realmente estamos falando de uma operação viável? E aí, assim, isso pode chamar a atenção para que ele possa submeter um ato concessório desse para fiscalização. E quem é que vai fiscalizar? A Receita, certo? É a Receita quem vai fiscalizar operações como esta e é ela que vai querer entrar no mérito dessas condições, como que ocorreu essa operação. E aí, assim, Danilo, o que você quer dizer com isso de fato? Gente, eu já vi casos de empresas, ok, onde existe a possibilidade de você remeter produtos para fora, certo, com preços diferentes, para favorecimento de intercompany, certo? E aí, num cenário onde o produto intermediário custa $1, por exemplo, tá? E foi comprado entre grupos, certo? Ali o produto intermediário foi comprado entre grupos. A empresa que interagem são do mesmo grupo, ok? Ela vende o produto intermediário a $1. Aí ela vai lá e fala que industrializou o produto final para exportação e exporta pelo mesmo $1, aí tem alguma coisa errada, né? Aí pode ter alguma coisa errada. E se alguma coisa errada, ele pode estar desde estar camuflando, dizendo que está industrializando e não está, certo? Ele pode estar, de alguma forma, praticando preços equivocados na exportação, e aí vai ser apurado situações até mais graves, sei lá, por exemplo, uma evasão de divisa, sei lá, pode ser observado todo esse tipo de aspecto. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque a Receita é quem vai acabar apurando esse tipo de coisa em uma eventual fiscalização, ok? Agora, o órgão gestor de área ali, a Suext, ela não é tão detalhista, ok? Então, ela não é ela que muitas vezes vai questionar tanto ou vai penalizar em uma eventual situação ruim, ok? Não sei se eu consegui ser claro, tá? Fique à vontade para retornar com questionamento. Tu tá conseguindo ver o chat aí, Danilo? Não, estou com a tela de apresentação, mas pode. Ela fez uma pergunta complementar àquela. Então, não existe um percentual mínimo a ser agregado. $1 agregado mais 1 centavo de dólar pode ser um problema? Bom, o governo ele deixou de ficar estabelecendo limites cambiais, tá? Isso para o drawback, ok? De modo geral. O que ele tem feito como ele tem análises estatísticas de valores, ele conhece o preço das coisas. Então, quando ele enxerga que um preço está sendo tratado de maneira equivocada, ele pode questionar. Isso a Suext tem competência. Ela pode questionar valores por questões estatísticas e por compreender que tal valor pode estar sendo praticado de maneira equivocada. Entretanto, se o valor não é equivocado, eu vou te falar de exemplo de commodity, tá? Por exemplo, commodity tem ganho muito baixo, né? Então, Danilo, numa situação onde a margem realmente é muito curta, o mercado é apertado, o mercado estabelece preços, certo? E eu não consigo trabalhar com uma margem longa, uma margem grande, enfim, o valor é muito próximo realmente, mas é isso mesmo, é o que é praticado. A Suext, por ser uma gestora também que controla suas estatísticas, ou tem dados estatísticos de preço, ela sabe administrar esse aspecto. Então, ela pode aprovar, ela pode liberar. Eu já encerrei atos concessórios, por exemplo, onde, se você calcular ali o índice cambial, ele vai chegar na casa de 98%. Quer dizer, o material representar 98% do valor de exportação.
certo? E a Swaxt, enfim, encerrou o projeto normalmente, considerou comprovado sem nenhum problema. Por quê? Porque ela conhece os preços. Quando ela não conhecer, ela vai pedir dados que comprovem. Ela vai questionar, eu preciso de cotações internacionais, preciso que você me apresente fatura comercial. Ela vai pedir diferentes aspectos para poder compreender quem é aquela mercadoria e por que está sendo praticado aquele preço. Mas é fato que limitadores, não mais. Ok? Ok, acredito que tenha esclarecido. Ela colocou ok, perfeito. Obrigado, Danilo. Show de live. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, também agradeço aí vocês ficarem conosco na sexta-feira até esse horário. Eu fico à disposição, sim, tá? A Pibernais está à disposição para atendê-los. Podem contar conosco, ok? Com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta? Obrigado, Ana. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar por aqui? Eu acho que nós podemos encerrar, Danilo. Tem mais Perfeito. alguma coisa a acrescentar aí? Não, agradeço a todos. Uma boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Lembrando que essa live vai ficar gravada e vai ser lançada no YouTube depois. Perfeito. Ok, boa tarde.